Os pássaros lendários são inspirados em 3 aves mitológicas distintas, e cada uma representa uma estação do ano, ficando de fora apenas o outono. Será que temos um foreshadow aqui? O design de Articuno é baseado em várias aves míticas, como a Simurgh, uma ave gigante da mitologia persa que possui pernas de gelo e cores frias. Além deles, alguns traços do Articuno lembram o Huma e o Roque. Já a cauda longa e as penas da crista vêm de outro pássaro chamado Quetzal, nativo da América Central. O Montres não é muito difícil pensar que ele foi baseado numa fênix, mas o seu design também foi inspirado na Simurgh, só que na versão que ele domina o fogo. A outra inspiração é o Suzaku, um pássaro vermelho da mitologia japonesa que protege o sul e representa o elemento fogo. A origem de Zapdos é a mais simples, sendo baseado no famoso Thunderbird, uma criatura da mitologia indígena norte-americana que cria trovões apenas por bater suas asas. As formas shiny das versões de Galar são bem parecidas com a coloração das versões de Kanto. O nome deles possui uma ligação numérica. Art vem de Ártico, Zap é uma onomatopeia para choque e Mou vem de Molten, que significa derretido em inglês. O que resta é 1, 2 e 3. Apesar de ter sido usado para a criação de um clone, a verdade é que o design do Bill é inspirado no próprio Mewtwo. Ele foi moldado com base em um embrião. Sua cabeça grande e o corpo pequeno remetem ao estágio inicial de desenvolvimento dos vertebrados. Isso reforça sua lenda como o ancestral genético de todos os Pokémon. Ele também possui traços de gatos recém-nascidos e do animal Gerboa, um enérgico roedor do deserto e com grandes patas traseiras. A cauda longa e fina não é apenas estética, ela se assemelha a uma fibra muscular ou um nervo, reforçando sua ligação com a genética. Já o nome Mew é uma onomatopeia para um miado de um gato, mas também faz referência à palavra mutação ou new, novo, já que ele foi o primeiro Pokémon secreto inserido no código do jogo. Assim como o Mewtwo também possui alguns traços de felinos e embriões, mas sua estrutura corporal é muito maior devido ao DNA recombinado. Se você for professor de biologia, eu ficaria grato se você nos explicar mais sobre isso nos comentários. Mewtwo também possui algumas características do estereótipo alienígena e sua cauda se assemelha a um cordão umbilical. Sobre o nome, bom, eu acho que é autoexplicativo. Os nomes das bestas lendárias misturam basicamente seu elemento fogo, água e trovão com os termos que remetem a imperador, e todos os 3 eram para ser bem diferentes do que conhecemos hoje. Segundo o artista Moneo Saito, o design do Raikou foi a que mais deu trabalho dentre os 3. Na demo Nintendo Space World 97, o Raikou não parece ter sido inspirado em um felino, mas sim no chacal, nativo da Ásia e da África. Em Gold Silver, ele já está mais próximo da sua versão final, mas aqui ele possui uma juba laranja e uma placa facial mais discreta. Saito disse também que houve uma versão em que o Raikou era azul e tinha tambores nas costas, uma clara referência ao Raijin, o deus do trovão. A ideia do Raikou atual faz referência ao Raiju, a personificação do raio. Ele costuma assumir a forma de um tigre ou um lobo branco e azul. O corpo listrado do Raikou confirma a inspiração no tigre de Bengala, mas ele também possui traços do tigre dente de sabre. Isso explica as presas longas que saem da sua mandíbula superior. A nuvem em suas costas é chamada de cumulônibus. Ela representa as nuvens de tempestade que ele carrega para todo lugar. A primeira versão do Entei foi inspirada em raposas e cães de caça. Já a sua versão final é inspirada no cão de Fu, estátuas de leões guardiões bem comuns em templos na China e no Japão. Ele também possui traços do leão da montanha, e as placas em suas costas lembram fumaça vulcânica ou nuvens de cinzas. A máscara em seu rosto tem o formato de uma estrela e remete à explosão de um vulcão. Já sua juba cinzenta é composta por fumaça endurecida. Dos 3, o design do Suicune é o mais místico. A primeira versão apresenta com um design mais despenteado e com uma franja cobrindo os olhos. Também é possível notar que sua cauda está presa por uma esfera. Para ser bem sincero, eu gostei desse design e eu acho que seria legal se eles reutilizassem para fazer outro Pokémon. O que vocês acham? O Suicune, como conhecemos, é baseado no Qilin, uma criatura da mitologia chinesa que possui traços de dragão, veado e grandes felinos. A crista em sua cabeça é feita de cristal, acho que deu para entender a referência. Suas caudas brancas e onduladas lembram fitas de seda ou fluxos de água purificada. A juba roxa em suas costas representa o vento do norte. Mesmo quando não há brisa, ela tremula constantemente. Você sabia que o Lug era para ser um Pokémon exclusivo do filme? Se quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso. Ele é baseado no Ryujin, o deus dragão do mar. Seu comportamento aquático pode ser relacionado ao plesiosauro e aves aquáticas. Já seu corpo, coloração e marcas faciais sugerem que ele pode ter sido um pouco baseado na garça cinzenta. O nome Lugia tem várias origens possíveis. Ele pode vir de Lugiu, latim para estar oculto, combinando com seu isolamento no fundo do mar, e também faz referência a Delug,
Caos, Dilúvio, e Argento, Prata. Não foi exatamente na Fênix que vocês conhecem que o Ho-Oh foi inspirado. Seu design é baseado no Feng Guang, a fênix imortal da China, que simboliza a união entre o masculino e feminino. Já a sua lore lembra muito a lenda do pássaro Huma. Segundo a lenda, essa ave nunca descansa e vive voando continuamente, trazendo felicidade a todos que conseguem vislumbrá-la. Isso explica porque ver um Ho-Oh garante alegria eterna ao treinador. Suas penas multicoloridas também foram inspiradas no deus pássaro Atialabopa, a personificação do arco-íris. O nome Ho-Oh deriva de Ho, a leitura japonesa para a fênix chinesa. O termo também faz referência a O, que significa rei ou imperador. Para um Pokémon mítico, o conceito do Celebi é até que simples. Seu design é puramente botânico. Ele é baseado em um bulbo de planta e possui traços de fadas e dríades, mas sua maior inspiração vem dos Kodamas, pequenos espíritos que habitam árvores e protegem a natureza. A ideia do Celebi também reflete o conceito de adoração à natureza do shintoísmo. Seus designs iniciais puxam mais para o Kokepeli, o deus da fertilidade e da música para os povos nativo-americanos. Isso explica sua habilidade de fazer a vida vegetal florescer instantaneamente. O nome Celebi é uma mistura de celestial e celebração, também fazendo referência a Ceres, a deusa romana da fertilidade. O sufixo bi pode ter vindo de beleza em japonês ou bin, ser em inglês. Todos os titãs lendários são baseados nos golems da lenda hebraica. A lenda diz que os golems são servos com grandes poderes e que possuem escritas em suas cabeças. Quando essa escrita é removida, o golem fica enfraquecido ou até morto. Os pontos em seus rostos podem ser baseados no alfabeto Braille, o que faz sentido se lembrarmos da forma como encontramos eles nos jogos. Os Regis também podem representar épocas históricas. Regirock, a Idade da Pedra, Regis, a Era do Gelo, Registeel, a Idade do Ferro, que para quem não sabe, esse foi o período que o metal substituiu o bronze na produção de ferramentas. Regidrago representa a Idade Média, um período conhecido por suas lendas de dragões, e Regielec representa a Era Contemporânea. O Regigigas em particular também pode ser baseado nos titãs da mitologia grega, e o selamento que ele sofreu é provavelmente uma referência às consequências da Titanomáquia, uma guerra de 10 anos que foi travada na Grécia Antiga e que resultou na prisão dos titãs do submundo. E tem mais, Regigigas também compartilha algumas semelhanças com o Daidaraboti, um yokai gigantesco. As entradas na Pokédex de Regigigas também fazem referência ao mito Kunibiki, que o descreve como um Omitsunu, um semideus que dizem ter a força e o tamanho de um Daidaraboti, que puxou enormes pedaços de terra por meio de cordas para expandir o seu reino. Esqueci de dizer que o nome Regi significa real em latim. Até agora os titãs lendários está liderando o pódio das melhores inspirações, na minha opinião. Mas será que o trio do clima consegue superá-los? A treta de Groudon, Kyogre e Rayquaza é muito semelhante ao de Leviathan, Behemoth e Ziz, onde Leviathan e Behemoth iniciaram uma batalha que acabaria com ambos e resultaria no fim dos tempos. No hebraico moderno, a palavra Leviathan é usada para designar baleias. Isso explica porque o Kyogre possui traços cetáceos e lembra especificamente uma orca. O nome dele mistura Kai, que significa mar ou rei do mar, com a palavra ogro, termo esse que também faz um trocadilho sonoro com orca. Seu orbe exibe um padrão que lembra a letra grega alfa, letra essa que simboliza o início de tudo. A ciência acredita que a vida começou nos oceanos. O símbolo também marca a sua oposição direta ao ômega de Groudon, que simboliza o fim de tudo. O símbolo remete a eventos catastróficos e erupções vulcânicas que podem extinguir a vida. Apesar do Groudon ser inspirado no Behemoth, sua aparência física foge das representações tradicionais. O Groudon se assemelha mais a um dinossauro terópode, além de possuir espinhos e placas que lembram o anquilossauro. O nome dele mistura a palavra ground, solo, com o sufixo dom. Esse termo significa dente em grego e é bem comum em nomes de dinossauros. O termo ainda envolve o termo japonês do, terra, e a onomatopeia dom, que representa algo estrondoso ou o impacto de um terremoto. O caso do Rayquaza é um pouco mais complexo. A base do Ziz vem apenas de sua função em Hoenn. Seu design se assemelha mais a um dragão chinês ou ao Lindworm. Ele também personifica o deus azteca Quetzalcoatl, a serpente voadora que criou a fronteira entre o céu e o mundo inferior. As marcas em seu corpo remetem às linhas de Nazca, linhas que sugerem uma conexão antiga com civilizações perdidas. Sua origem espacial reflete a fenômenos astronômicos reais. Ele representa os meteoritos e a chuva de meteoros draconides. A marca amarela em sua mega evolução forma a letra grega Delta, que simboliza o firmamento e sua ligação com o episódio especial do jogo. O nome Rayquaza deriva de Re
hebraico, rasgar o céu, e Za, que significa trono, um Pokémon que ocupa o trono das constelações. Ele também faz referência a Arakia, um termo hebraico para firmamento. O seu órgão interno se chama Mikado, o título oficial do Imperador do Japão. O seu maior inimigo, o Deoxys, se baseia na estrutura de dupla hélice de um ácido nucleico, como o DNA. O corpo dele remete a um formato de um cromossomo. Deoxys consegue duplicar sua forma e se divide exatamente como um cromossomo durante a divisão celular. Sua associação com meteoritos levanta debates científicos reais, sendo uma personificação ao conceito de panspermia. Essa teoria sugere que a vida na Terra se originou no espaço e chegou aqui pegando carona em objetos celestes. O nome Deoxys é uma extração direta do termo desoxirribonucleico, DNA, o código genético em forma de Pokémon. O cristal em seu peito funciona como um cérebro e um núcleo celular. Se essa parte for danificada, ele perde toda a sua estrutura física. Acho que não é novidade para ninguém que Latias e Latios são baseados em aviões a jato. O formato das asas e o voo supersônico confirmam essa origem, mas eles também possuem traços de dragões e grifos. Assim como as aves, Latias e Latios possuem penas de penugem e nunca tocam no solo, uma característica típica do andorião comum, uma ave que passa quase a vida toda voando. Latias e Latios também remetem ao marlet, um pássaro da heráldica inglesa que é retratado com tufos de penas no lugar das patas. As cores vermelha e azul foram inspiradas em papagaios do gênero Eos. Outra origem de design é o galo da selva ou galo banquiva. Isso se deve ao rascunho original que eles curiosamente compartilhavam com o Blaziken. No lado místico, eles representam os éons do gnosticismo. Esses seres são emanações divinas que formam pares masculino e feminino. A habilidade de Latias de refratar a luz faz referência a Eos, a deusa grega do amanhecer. O nome da dupla vem do latim latel, que significa eu me escondo ou fico oculto, explicando a natureza tímida e a capacidade de ficar invisível. O sufixo as define o feminino e os define o masculino. Seus nomes também podem ter sido influenciados pelo diálogo Critias de Platão. O design do Jirachi materializa o conceito de fazer um pedido a uma estrela. Sua cabeça pontiaguda tem o formato literal de um astro e o tipo aço não é por acaso. Ele faz referência aos meteoritos de ferro que cruzam a atmosfera. As tiras de papel em sua cabeça são chamadas de tanzaku. No festival japonês Tanabata, as pessoas escrevem desejos desses papéis e os penduram em bambus. Jirachi desperta por apenas 7 dias. Isso também remete à celebração do Tanabata, que ocorre no 7º dia do 7º mês lunar. Já o seu sono de 1000 anos reflete o ciclo dos cometas. Muitos deles só são visíveis na Terra uma vez na vida, e as duas fitas longas em seu corpo simulam a cauda de um cometa rasgando o céu. Sua natureza humanoide e o poder de realizar desejos bebem da fonte dos gênios da mitologia árabe, assim como o gênio de Aladim, que atende àqueles que o desperta de sua prisão. O olho em sua barriga representa o terceiro olho, um conceito místico que indica uma percepção além da visão comum, justificando o seu tipo psíquico. O nome Jirachi deriva da palavra russa zilat, que significa desejar. Ele também pode envolver o termo jin, gênio, ou a palavra japonesa sati, que significa fortuna. Dando espaço agora para minha geração favorita, os Guardiões do Lago personificam o espírito humano. Eles são baseados nas insígnias imperiais do Japão, os 3 tesouros sagrados. Yuxi representa o espelho Yata no Kagami, que incorpora a sabedoria e a honestidade. Mesprit representa a joia Yasakani no Magatama, que incorpora a benevolência e o sentido. E Azelf representa a espada Kusanagi, que encarna o valor e a força de vontade. Além disso, eles podem ter sido inspirados nas 3 classes de anjo mais bem classificadas no cristianismo, Yuxi sendo o querubim, Mesprit sendo uma serafim e Azelf sendo um trono. Todas essas classificações se encaixam perfeitamente nas funções que esses pokémons têm no mundo. Outra possível inspiração para esses guardiões pode ter vindo das deusas gregas. Yuxi tem ligação com a Hestia, já que ambos fazem parte de um trio altamente relacionado ao trio principal de seus respectivos mundos, digamos assim, compartilhando uma postura tímida. Mesprit e a deusa Deméter simbolizam virtudes de bondade e paz, além de compartilharem uma disposição gentil. Já o temperamento da deusa Hera é considerada volátil, e sua capacidade de causar maldições são análogos à representação dos poderes de Azelf, que eu já expliquei no outro vídeo. Os nomes do trio escondem um segredo gramatical. Eles usam os pronomes em inglês me, eu, you, tu ou você, e us, nós. As iniciais também formam a sigla UMA. No Japão, esse acrônimo significa Animal Misterioso Não Identificado.
Dialga e Palkia possuem uma forte ligação com a lenda de Izanami e Izanagi, que dizem ter criado uma ilha com uma lança, erguido um pilar nela e a partir daí criado as ilhas do Japão. O design de Dialga se baseia em dinossauros saurópodes de pescoço curto. Já o Palkia mistura traços de Plateosaurus e dragões europeus com a estética de uma pérola. Se repararmos nos 3 deuses da criação juntos, podemos ver uma referência aos estados físicos da matéria. O sólido representado pelo Palkia e seu tipo aço, o líquido representado pelo Palkia e seu tipo água, e o gasoso representado pelo Giratina e o seu tipo fantasma. Quando Dialga e Palkia estão na forma origem, além de lembrarem centauros ou pégasos, eles também incorporam os traços de Qilin, o que explica a mistura única de qualidades equinas e dracônicas. O nome Dialga deriva diretamente de diamante, mas também envolve o termo espanhol dia, referindo-se à unidade do tempo. Outra raiz é a palavra dial, o mostrador de um relógio de sol. O sufixo japonês ga significa difícil ou rígido. Isso reforça sua ligação com a dureza do diamante e a solidez do tempo que ele controla. O nome Palkia vem de paro, pérola em japonês, mas também carrega fragmentos da palavra galáxia. Acho que agora não é mais difícil saber que o nome Giratina deriva de platina. Ele também carrega fragmentos de guilty, culpado e guilhotina, reforçando seu papel de exilado e executor. O prefixo japonês girari descreve um olhar fixo e brilhante, enquanto o sufixo pode vir de girasol, um tipo de quartzo que brilha intensamente sobre a luz. Giratina representa o caos necessário para equilibrar a ordem do tempo e do espaço. Sua história faz uma alusão direta aos anjos caídos, seres celestiais que foram exilados por causa da sua natureza rebelde. Assim como Lúcifer, Giratina foi banido por Arceus para uma dimensão sombria. Em sua forma alterada, ele se assemelha a um dragão europeu ou a um saurópode com 6 patas de inseto. Já na sua forma origem, seu corpo assume um aspecto serpentino, se baseando no Homo Kade, uma centopeia gigante mitológica que caçava dragões. Nessa forma, suas 6 asas mimetizam o ferrão de escorpião, além de remeterem aos serafins, anjos de 6 asas que guardam o trono divino. E no mundo Pokémon, sabemos muito bem quem ocupa esse trono. Arceus é a representação máxima de uma divindade criadora. Ele busca inspiração na Grécia clássica, o que se reflete na arquitetura de seus santuários, que são repletos de colunas e plataformas de pedra. Seu nascimento a partir de um ovo ressoa com o ovo órfico e o mito de Phanes, a primeira divindade a surgir no universo. O anel dourado em seu corpo funciona como uma auréola ou uma coroa solar, um símbolo universal usado para denotar figuras sagradas e divinas. A lenda de que Arceus moldou o mundo com 1000 braços faz referência ao... Tá, esse aqui eu não vou nem tentar. Ele possui múltiplos braços para ajudar os seres. A lenda dos 1000 braços também remete aos Hecatônquiros, gigantes com 100 mãos que ajudaram Zeus a estabelecer a ordem. Arceus atua como o governante do Olimpo Pokémon. Ele dividiu o universo em 3 domínios: tempo, espaço e antimatéria. Uma cópia da divisão de reinos entre Zeus, Poseidon e Hades. O nome Arceus é um mosaico linguístico de poder. Ele combina Arche, origem e autoridade em grego, com Deus ou Zeus, e também invoca termos como Arios, dourado, e arcano. O nome também faz referência ao Arceus, que é basicamente um aspecto do plano astral, e ao Chaos, ou caos, o estado primordial do universo. Agora vamos à dupla lunar, formada por Darkrai e Cresselia. O design do Darkrai é a personificação técnica dos pesadelos. Ele se assemelha a criaturas do folclore e bruxas da noite, entidades que visitam dormentes para causar terror. Sua silhueta de forma fantasmagórica remete ao bicho-papão e às alucinações de figuras sombrias comuns em episódios de paralisia do sono. Enquanto sua contraparte Cresselia representa a lua crescente, Darkrai é o símbolo da lua nova, o ápice da escuridão. Ele compartilha traços específicos com a Noknitsa, o espírito maligno do folclore eslavo. Essa entidade atormenta crianças e drena sua energia vital, apresentando características físicas idênticas ao Pokémon. Curiosamente, a lenda diz que a Noknitsa pode ser detida por uma pedra com um buraco, uma mecânica similar ao uso da pena lunar para dissipar os pesadelos de Darkrai. As marcas pretas em seu rosto lembram olheiras profundas, um sinal físico da exaustão causada pela insônia. Sua textura semelhante a tecido e essas
pernas aí também sugerem a inspiração em um espantalho. Isso cria um contraste direto com o design de pássaro de Cresselia. Já a sua mega evolução baseada em materiais de lore expande o conceito visual para o campo da ótica e astronomia, mimetizando um eclipse solar e a criatura fantástica Beholder. Sua aparência geral nessa forma simula um olho humano gigante. O corpo principal é o globo ocular, os tentáculos representam os vasos sanguíneos da conjuntiva e as pernas estendidas formam o nervo óptico. Essa estética faz referência ao Evil Eye, olho mau, e ao sacrifício do olho do deus nórdico Odin, que fez uma troca de conhecimento supremo. Além disso, ele incorpora traços do Amatsumi Kaboshi, o deus japonês das estrelas malignas. O nome Darkrai uniu o inglês Dark, escuro, ao termo japonês Kurai, sombrio. Já o nome Cresselia é uma combinação harmoniosa de Crescent, lua crescente, e Selene, a personificação da deusa grega da lua. A sua essência vem das Xianu, da mitologia chinesa, e das Tenyo, da mitologia japonesa. Essas figuras são donzelas celestiais, que em muitas lendas do leste asiático se disfarçam de cisnes para visitar o mundo mortal. Devido ao seu forte tema lunar, ela remete diretamente a Tianyi, a deusa da lua na China. Suas asas e a aurora próxima à sua cauda lembram os anéis planetários. Visualmente, essas estruturas também mimetizam os Hagoromo, o manto de penas. Na tradição japonesa, esse lenço especial é o que permite que as donzelas celestiais voem entre o céu e a terra. Sua conexão com o cosmos é tão profunda que o seu corpo também pode ser uma representação à constelação de Cisne. Em Pokémon Legends Arceus, a Pokédex menciona que elas se assemelham à donzela celestial que criou a Via Láctea. Embora isso reforce sua ligação com as Tenyo, o mito também pode aludir a Lindu, a deusa estoniana dos pássaros. Segundo a lenda, Lindu teria criado a Via Láctea com suas lágrimas. Na forma terrestre, Shaymin é inspirado basicamente em um ouriço. No entanto, seu corpo branco e o pelo de grama nas costas lembram um tiapete. Quando floresce, Shaymin se assemelha a um buquê de flores, um símbolo universal de agradecimento. Em sua forma do céu, Shaymin ganha traços de uma rena, incluindo pequenos chifres que remetem às renas do Papai Noel. Sua agilidade e afinidade com o ar trazem à mente a figura de anjos da guarda e fadas. Visualmente, a flor em seu pescoço se assemelha ao nó de um lenço, enquanto o verde em suas patas lembram botas ou luvas. Essa estética, somada à atitude confiante, sugerem inspiração nos super-heróis, especialmente do gênero japonês Sentai. Sua biologia é uma lição de ecologia. A habilidade de converter gases tóxicos em ar puro é uma referência direta à fotossíntese, onde as plantas filtram dióxido de carbono para gerar oxigênio. Ela também remete aos organismos decompositores, que transformam resíduos em solo rico para as novas plantas. Sua capacidade de espalhar campos de flores pelo vento reflete a dispersão natural de pólen, esporos e sementes voadoras. O nome Shaymin tem uma origem linguística multicultural. Ele deriva do chinês xexê, obrigado, e do termo japonês harinezumi, ouriço. Ele também possui uma conexão profunda com a palavra hebraica Shaymin, que significa céu, correlacionando-se perfeitamente com a sua forma voadora e natureza celestial. Descendo do céu para o fundo dos mares, Manaph e Phione são homenagens diretas aos anjos marinhos, chamados de Clione. Esses pequenos moluscos transparentes são extremamente populares no Japão, especialmente em Hokkaido, a região que serviu de base para o mapa de Sinnoh. O ovo de Manaph possui um visual translúcido inspirado na água-viva do Ritopsis dorni, que talvez você conheça como a água-viva imortal por sua capacidade de regeneração. A relação reprodutiva entre eles foi uma dúvida que eu tive no vídeo dos lendários e que finalmente encontrei uma resposta. O fato de Manaph gerar apenas Phiones pode ser inspirado na eusocialidade. Esse fenômeno ocorre em colônias onde a única rainha fértil é cuidada por descendentes que geralmente não se reproduzem. Outra interpretação é que Phione representa uma mutação rara, onde a prole compartilha a essência do progenitor, mas não a sua forma completa ou poderes lendários. O nome Manaph une o termo mana, a força vital espiritual, com Fei, fada. Já Phione é uma fusão de Manaph com o gênero Clione, reforçando sua identidade como uma extensão menor, porém persistente, da realeza oceânica. Para fechar a região de Sinnoh, só falta o Heatran. Ele é baseado nos vestígios vulcânicos e na personificação do magma. Seu tipo aço possui uma explicação geológica fascinante. Ele faz referência ao núcleo interno da Terra, que é composto por um metal sólido submetido a uma pressão esmagadora. Sua origem também vem de mitologias antigas. Em muitas culturas, as erupções não eram vistas como eventos geológicos, mas como a fúria de um monstro de fogo ou um dragão que habitava o interior das montanhas. Embora não tenha o tipo dragão, o Heatran
Hitro ocupa esse papel mítico de besta das chamas. O nome Hitro é um encolhimento do termo Heat Transfer, transferência de calor, o processo físico de troca de energia térmica. Agora vamos abrir o leque de lendários de Unova com as Espadas da Justiça, que são claramente baseados no romance Os Três Mosqueteiros. Cobalion representa Athos, o líder e o mais velho do grupo. Terrakion representa Porthos, o mais pesado, maior e mais forte. Virizion representa Aramis, o melhor em esgrima e o mais vaidoso do grupo. E o Keldeo representa o D'Artagnan, o membro mais recente e mais jovem do grupo. Keldeo também é baseado na lenda escocesa do Kelpie, um cavalo aquático sobrenatural que às vezes aparecia como um pônei perdido. Algumas gerações depois, isso ficou ainda mais claro quando ele aparece em Crown Tundra, uma área baseada na Escócia. O nome Keldeo combina Kelpie, Kelda, que significa poço ou primavera na antiga linguagem nórdica, e rodeio, um esporte que envolve habilidades com cavalos, vacas e outros animais. O nome Cobalion vem do metal cobalto. Terrakion mistura terra e taquim, que também é conhecido como o boi de camurça, e Virizion vem da cor viridian ou viridis, que é verde em latim. Esse ion no final dos nomes vem de champion, campeão. Todas as forças da natureza na sua forma incarnate têm em comum a inspiração nos gênios árabes, e combinando seus elementos, eles representam deuses que se relacionam quase que 100% com suas entradas na Pokédex. Tornados é baseado no Fujin, o deus do vento. Tandorus é baseado no Raijin, o deus do trovão. Landorus vem de Inari Okamin, o deus da fertilidade e da agricultura. E Enamorus veio do Ugajin, o deus da colheita e da fertilidade. Na forma Therian, as forças da natureza são vagamente inspirados nos 4 símbolos chineses, com Tornados sendo o Zuki, Tandorus sendo o Qinglong, Landorus sendo o Baihu e Enamorus seria o Xuanwu. Focando só no Enamorus, há um detalhe interessante em ambas as formas, que é a alusão ao rei Minos do Inferno de Dante. No conto, Minos julga os pecadores enrolando sua cauda serpentina ao redor do próprio corpo, e o número de voltas indica o círculo do inferno para onde a alma será enviada. A cauda de Enamorus está sempre enrolada 2 vezes, o que no poema de Dante corresponde ao círculo da luxúria, conectando-se diretamente ao seu tema de amor e afeição. Seus nomes combinam Tornado, Tandorus, que significa trovejante ou estrondoso, Lende, terra, enamorar, se apaixonar, com Eolo, que também pode ser escrito como Aiolos, o nome do governante dos ventos na mitologia grega. Partindo para os principais, o trio Tao é a personificação máxima do Yin-Yang do taoísmo. A lenda de 2 irmãos que dividiram um único dragão devido a conflitos internos remete a dualidades clássicas como Caim e Abel ou Rômulo e Remo. Zekrom representa o Yin. Seu design é robusto, duro e masculino, assemelhando-se a um dragão europeu e a dinossauros terópodes como o Allosaurus. Sua cauda é uma turbina elétrica geradora de raios, e sua forma de Darkstone inspira-se no conceito judaico de Tumen, perfeição. Reshiram representa o Yang. Apesar do Yang ser tradicionalmente masculino, o Reshiram possui um design leve, gracioso e feminino para contrastar com o Zekrom. Sua aparência mistura traços de aves, caninos e wyverns, com penas que lembram trilhas de fumaça e fogo branco, que atinge 1500 graus Celsius. Sua cauda é uma turbina térmica em formato de tocha, e sua forma Lightstone inspira-se no conceito de Urim, luz. Já o Kyurem representa o Uji, a ausência de Yang, o vazio primordial. Seu tipo gelo alude ao zero absoluto, a falta total de energia térmica. Seu corpo rochoso e sua origem espacial fazem referências aos cometas, que são feitos de gelo e rocha. Os nomes do trio seguem uma lógica fonética intencional de Kin Sugimori. Reshiram vem de Shiro, branco. O som Re é suave, condizente com sua natureza graciosa. Zekrom vem de Kuro, preto, e o som Zé é duro e forte, refletindo seu poder físico. Kyurem vem de Kurei, resfriamento rápido, e Irei, zero ou frio. O sufixo Ren une as terminações de seus equivalentes, consolidando como a casca que os conectava. A aparência do Victini é uma mistura criativa de culinária e simbolismo histórico. Sua aparência física é baseada no Usagi-ringo, um método japonês de cortar maçãs em formato de coelho. Isso é uma referência direta ao The Big Apple, a grande maçã, o apelido da cidade de Nova York, cidade que serviu de inspiração para a região de Unova. Conceitualmente, Victini encarna Nike, a deusa grega da vitória, ou sua equivalente romana, Vitória. As pequenas asas em sua cauda são uma alusão às asas dessas divindades. Assim como Moltres, o tipo fogo remete ao conceito de chama eterna, símbolo de competição e triunfo usado nas Olimpíadas. Como Victini é encontrado no Jardim da Liberdade, baseado na Ilha da Liberdade, ele atua como uma personificação
personificação da tocha da Estátua da Liberdade, representando a energia infinita que guia o caminho para o sucesso. O tema da letra V permeia todo o seu conceito. Além de ser o símbolo universal da vitória, ele marca a introdução do Pokémon na geração V, ou geração 5 em algarismos romanos. O nome Victini deriva de Victory, vitória, mas também carrega fragmentos de Destiny, destino, e Tini, pequeno. A celebração das artes pode ser vista e ouvida através da Meloeta. Ela se baseia nas musas da mitologia grega, as divindades que inspiram a criação artística. Como a personificação da música, seu corpo é repleto de referências à notação musical. O adorno em sua cabeça estiliza uma clave de sol, seus braços e mãos finas lembram notas musicais e seu cabelo simula as linhas de um pentagrama com base de compasso. Em sua forma área, ela assume o papel de uma cantora clássica, onde o adorno preto em sua bochecha mimetiza um microfone de lapela. Já na forma pirueta, ela se transforma em uma bailarina de tutu, com o cabelo preso em um coque que também remete ao icônico adorno da cabeça da rainha egípcia Nefertiti. Essa forma também é inspirada nas dançarinas de flamenco. Sua história carrega um toque de melancolia. O guitarrista que ensina o golpe Relic Song menciona que a Meloeta perdeu seus sapatos vermelhos no momento em que a tristeza obscureceu o mundo. Isso é referência direta ao conto de fada The Red Shoes, de Hans Christian Andersen. Sem sua música e sua dança, o mundo perdeu parte de sua cor, e apenas a canção antiga pode restaurar sua alegria. O nome Meloeta é uma composição lírica de melodia, pirueta, opereta e o sufixo diminutivo feminino italiano eta. Aria é um termo usado na ópera para peças solo com acompanhamento orquestral. Pirueta, do francês pirouette ou girar, é um giro controlado sobre uma perna, fundamental no balé clássico. O resultado da fusão de ideias da área paleontológica e da ficção científica foi o Genesect, baseado nos insetos gigantes da era paleozoica, que dominaram a Terra por 300 milhões de anos. Sua antiguidade é comparável à das baratas, sobreviventes natos da evolução. Seus traços de tipo aço e aparência robótica remetem aos robôs alienígenas da ficção científica e aos veículos da artilharia pesada comuns em animes e mangás de mecha. O nome Genesect apenas combina os termos genética ou gênesis, origem, com a palavra inseto. Na sexta geração, eu decidi começar com o Zygarde, pois, de acordo com a minha pesquisa, ele é o lendário mais complexo em sua construção. Esse único Pokémon une os três filhos de Loki e Angboa, o lobo Fenrir, a serpente Jurmont e a governante Hel. Sua existência é baseada em células e núcleos, pequenos organismos inspirados em planárias e fungos limosos, que se unem como um organismo colonial para proteger a biosfera. A forma 10% é baseada no lobo Fenrir. O detalhe verde em seu pescoço remete a Gleipnir, a corrente mágica que prendia a fera. Sua pata dianteira esquerda tem uma cor diferente, possivelmente uma referência ao deus Tyr, que teve a mão direita devorada por Fenrir. Ele visualmente se assemelha a um Doberman Pinscher e ao cão guardião Garm. A forma 50% representa a serpente Jurmont, que circula o mundo, e o dragão Nilhogg, que corrói as raízes da árvore Yggdrasil. Seu tipo solo alude a Midgard, da qual ele é o ponto de equilíbrio central. Seu movimento rastejante também remete ao Tsuchinoko, um yokai japonês em forma de serpente achatada. Já sua forma completa é baseada em Hel, a rainha do reino dos mortos. Apesar da base orgânica, seu design lembra um mecha gigante, com padrões tecnológicos e a capacidade de se transformar ou combinar. O nome Zygarde segue a ordem alfabética de X e Y, derivando do negro zigotos, unido, ou zigote, zigoto, também incorporando o francês garde, guarda, e o nórdico gard, reino ou recinto, consolidando-o como vigia supremo que mantém o equilíbrio entre a vida e a destruição. Voltando no alfabeto agora, o design do Yveltal foi concebido para que sua silhueta forme perfeitamente a letra Y, servindo como um contraponto visual e ideológico de Xerneas. Ele se assemelha a aves de rapina e carniceiras, como corvos e urubus, além de possuir a plumagem exuberante da viúva negra de cauda longa. Sua base mitológica é focada na transição e na morte. Ele remete à deusa celta Morrigan, a divindade da guerra e do destino que frequentemente assumia a forma de um corvo sobre os campos de batalha. Na mitologia nórdica, o Yveltal com figuras como Hraesvelgr, o gigante em forma de águia que vigia o fim do mundo, e a águia inominada que habita o topo da árvore Yggdrasil. Curiosamente, sua forma física também guarda
uma semelhança impressionante com o fungo Clatous archeri, conhecido popularmente como dedos do diabo. Visualmente, Xerneas é um cervídeo majestoso, inspirado especificamente na espécie extinta Eucladocerus, inspirada por suas galhadas complexas e ramificadas. Sua base mitológica remete a Eitonir, o cervo que reside em Valhalla e cujos chifres brilham enquanto ele se alimenta da folhagem de Leror. Ele também personifica os 4 cervos sagrados, Dain, Dvalin, Dunir e Durador, que, segundo a Ida poética, habitam o trono da árvore do mundo Yggdrasil, alimentando-se de seus brotos frescos para manter o seu ciclo de vida. Além da influência nórdica, Xerneas lembra Cernunnos, o deus chifreado da mitologia celta. Cernunnos é uma divindade da fertilidade e da vida selvagem, frequentemente retratada com grandes gralhas e associada à regeneração da natureza. O nome Xerneas deriva do latim cervus e do deus Cernunnos. Ele também pode envolver a coça da Serineia e o termo japonês aço, terra. O nome Yveltal deriva de Wyvel, uma grafia do inglês médio para evil, mal, combinando-se com Quetzal ou Talon, garras. O conceito da Dayance é uma lapidação do folclore e da biologia. Assim como a Espion, Dayance é baseada no carbúnculo, uma criatura mitológica semelhante a uma fada que, segundo as lendas, possui uma joia preciosa incrustada na testa. Visualmente, Dayance é um trocadilho com o corte de diamante chamado Princess Cut, refletindo sua aparência de princesa. Sua origem biológica está intrinsecamente ligada aos Carbink. Essa relação pode ser inspirada na socialidade, igual ao caso do Manaf e Fiona. Outra interpretação é que Diance representa uma mutação extremamente rara, surgida de um Carbink. Geologicamente, essa transformação faz referência à formação de rochas metamórficas, onde a pressão e o calor extremos transformam minérios comuns em pedras preciosas. Tanto em sua forma comum quanto na Mega Dayance, o design remete às sequências de transformação das garotas mágicas. O nome Dayance é uma combinação brilhante de diamante, fancy, sofisticado ou extravagante, e pixie, fada. O sufixo também pode derivar de ishi, pedra em japonês, ou de seu nome japonês original, Merishi, reforçando seu elo genérico com os Carbink. O Rupa é a exploração mais profunda dos gênios árabes se formos comparar com os outros. Em sua forma confinada, ele remete às representações clássicas de gênios da lâmpada, com argolas nos pulsos que simbolizam seu poder contido. Já sua forma libertada é inspirada em entidades mais poderosas e religiosas, como o Ifrit ou o Marit, um demônio rebelde que faz o oposto que lhe é ordenado. Sua anatomia na forma libertada é um mosaico de mitologias. Seus 6 braços remetem a divindades hindus, enquanto sua estatura colossal e múltiplos membros lembram os Gegenis. A cauda, os chifres e os círculos flutuantes evocam a estética de demônios e círculos de vocação ocultistas. A relação de Rupa com a Prison Bottle espelha perfeitamente a lenda do gênio preso na lâmpada, onde seu poder total é selado em um objeto. O fato dele só conseguir manter a forma verdadeira por 3 dias é uma alusão direta ao limite clássico de 3 desejos concedidos por um gênio ao seu mestre. Além da influência árabe, Rupa também vem de fontes chinesas. Neza, uma divindade taoísta conhecida como trapaceiro infantil e protetor, frequentemente retratada com múltiplos braços e segurando anéis. E também tem o Rei Rinoceronte de um Chifre, personagem da obra Jornada do Oeste, que possuía um anel de jade dourado capaz de sugar qualquer coisa. O nome Rupa deriva de Rup, argola ou arco. Também podendo envolver Rupla, algo barulhento e enganoso, ou Upart, Out of Place Artifact, referindo-se a objetos arqueológicos que parecem não pertencer ao tempo ou lugar de onde foram encontrados. Por fim, o Volcanion é baseado a motores a vapor e outras caldeiras industriais. Seus braços dorsais funcionam como peças de artilharia, capazes de expelir jatos de vapor com pressão suficiente para destruir montanhas. Esse conceito de pressão interna e liberação explosiva também remete aos geysers, o que se reflete em seu movimento característico Steam Eruption. O Volcanion busca inspiração nas figuras mitológicas do leste asiático, como o Shisa das ilhas Ryukyu e o Komainu. O nome Volcanion é uma fusão de vulcão com união, celebrando a junção improvável do fogo com a água. Também pode envolver canyon ou canhão, destacando seu papel como uma fortaleza móvel de longo alcance. Saindo das grandes cidades e partindo para as ilhas, os 4 Tapos compartilham uma estética baseada nos totens Tiki e no conceito polinésio de Tapo, que significa sagrado, proibido ou tabu. Eles são inspirados nos 4 deuses principais da mitologia havaiana, cada um protegendo uma das principais ilhas. Tapu Koko é o guardião da guerra e do conflito, assim como o deus Kuka e Limoku. Sua máscara estiliza um galo e seu nome japonês traz uma referência à onomatopeia Kokekoko, equivalente ao nosso Cocoricó.
Tapu Lele é a guardiã da vida e da cura, assim como Kane, o deus criador que soprou a vida no primeiro humano. O Lele em seu nome pode ter vindo de Pulelehua, termo havaiano para borboleta, assim como Tetefu, vindo da ortografia arcaica japonesa Teftefu, que também significa borboleta, inseto esse que é representado em sua máscara. Tapu Bulu é o guardião da agricultura e da abundância, personificando o Deus Lono. A fama de preguiçoso de Tapu Bulu na Pokédex pode ser uma referência aos festivais de Lono, chamados de Makihiki, onde o trabalho desnecessário era proibido. Seu nome basicamente mistura Tapu com Pulo ou Bula, que significa touro. Tapu Fini é a guardiã da água e do destino, inspirada em Kanaloa, o deus do oceano. Quando fecha sua concha, ela se assemelha a um peixe-espada ou um marlim. Já aberta, ela lembra uma sereia. Tanto o Fini no inglês quanto o Rehire no Japão vem da palavra barbatana. A linha evolutiva do Cosmog se inicia da mesma forma que começa o ciclo de vida de uma estrela. Cosmog, combinação de cosmos com fog, névoa, é baseado em uma nuvem molecular, um tipo de nebulosa onde as estrelas são formadas. Cosmoem já é um embrião que possui a característica tanto de um Sol quanto de uma Lua estilizada. Seu peso enorme, apesar de seu tamanho extremamente pequeno, se assemelha a corpos astronômicos supercomprimidos, como buracos negros e estrelas de nêutrons. Já o design do Solgaleo mistura astronomia moderna com alquimia antiga. Ele é baseado no leão alquímico, uma metáfora para Aqua Regia, frequentemente descrita como um leão devorando o sol. Sua tipagem aço simboliza a matéria física e os metais, além de fazer referência às linhas de Fraunhofer, que são linhas de absorção de ferro no espectro solar. Visualmente, seu corpo branco com detalhes pretos e o rosto vítreo remete a ônibus espaciais e trajes de astronautas. Solgaleo não é o Sol em si, mas sim o seu emissário. Ele se inspira no Olho de Ra da mitologia egípcia, um deus que protege o Sol em sua jornada pelo submundo. Suas cores também narram a evolução estelar. Na forma comum, ele representa o Sol como uma estrela branca de sequência principal. Já na forma Shine, ele representa uma gigante vermelha, a fase final do Sol quando seu hidrogênio se esgota. Na dualidade com Lunala, o Solgaleo representa o corpo e a matéria física, enquanto sua contraparte representa o espírito e o imaterial. Sua capacidade de brilhar intensamente está ligada às propriedades físicas dos metais, que são naturalmente lustrosos. Além disso, na astrologia, o Sol é o regente do signo de Leão, consolidando sua identidade soberana. O nome Solgaleo é só uma combinação de Sol com Leão, mas ele também presta homenagem a Galileu Galilei, o astrônomo italiano que defendeu o heliocentrismo copernicano, provando que a Terra gira em torno do Sol. Em Alola, seu rugido é conhecido como La Leona, unindo as palavras havaianas La, Sol e Leona, leão. Agora, focando na Lunala, ela é inspirada em um morcego e, claro, na lua. Ela faz referência direta às espécies de morcegos do Havaí, como o morcego cinzento havaiano e o extinto Cinemporion. Sua natureza esquelética e as asas em forma de foice evocam a imagem do ceifador, a personificação da morte. Sua base mitológica é vasta e conecta diversas culturas, primeiramente a mitologia asteca e maia. Ela remete a Itzpapalote e Camazotes, o deus morcego maia associado à noite, ao sacrifício e à morte. Segundamente, o folclore polinésio. Lunala também é inspirada em Leotogi, a deusa protetora de Samoa, e no morcego de 8 olhos Piapea Makaualu, do qual o semideus Maui roubou os olhos. E, finalmente, Lunala também é baseada nas lendas Maori. Sua conexão com o reino dos mortos e a noite liga o Pokémon a Rinenui Tepo. Assim como a deusa Maori é responsável pela cor avermelhada do crepúsculo, a forma Shine da Lunala exibe um vermelho intenso, que também mimetiza a cor da lua durante um eclipse lunar total. Na região de Alola, seu rugido é descrito como Marinapea, unindo as palavras havaianas Marina, lua ou divindade lunar, e Opeopea, morcego. Além disso, sua silhueta graciosa e circular remete ao Moondog, um fenômeno óptico atmosférico. O nome Lunala é uma composição celeste do latim luna, lua, e ala, asa, e também pode derivar de lunula, termo usado para descrever objetos em formato de crescente. O conceito de necrosma é uma jornada pela física da luz e pelos mistérios do cosmos. Ele é baseado em prismas e na refração da luz. Fisicamente, ele incorpora elementos de anãs negras, buracos negros e estrelas de nêutrons, simbolizados pela estrela em sua nuca. Sua biologia e formas contam uma história de queda e ascensão. As formas Dusk e Dawn representam os eclipses solar e
e lunar. Em japonês, os nomes dessas formas significam literalmente comer o sol ou comer a lua, refletindo como o necrosma absorve o sol galeu e lunala como fonte de energia. Sua forma ultra necrosma é baseada em supernovas e quasares, os objetos mais luminosos do universo. O motivo do dragão pode vir da Ouroboros alquímica, a serpente que morde a própria cauda, simbolizando o renascimento, e dos mitos havaianos sobre as Mo, as divindades lagarto. Como um ser de luz que perdeu seu brilho e caiu no mundo, ele remete a Lúcifer, o portador da luz, associado ao planeta Vênus, o terceiro objeto mais brilhante no céu logo após o Sol e a Lua. O nome necrosma funde necros, morto, kuro, preto em japonês, e prisma ou plasma. A letra Z simboliza o fim, por ser a última letra do alfabeto, e os emuves, que utilizam sua própria energia de luz. Ele também pode aludir ao projeto Ozma, um experimento real de busca por vida extraterrestre. Diferente dos lendários principais, os míticos de Alola não são tão complexos assim, mas até que possuem boas origens. A Maguirna é uma obra-prima da engenharia que se assemelha a uma babá da era medieval. Seu design é repleto de referências a esse papel. A engrenagem na sua cabeça parece aquelas toucas de empregada. Seus braços arredondados lembram mangas bufantes, e a divisão em sua saia assemelha-se a um avental. Suas orelhas e os crescentes amarelos em seu corpo remetem à lenda oriental do coelho que habita a lua. Seu nome e a forma esférica na parte inferior do seu corpo pode ser uma homenagem à deusa havaiana da lua, Mahina, cuja pronúncia se assemelha a Machin ou máquina. E o seu conceito de boneca mecânica bebe da fonte da Karakuri Ningyo, as tradicionais autômatas japonesas que realizavam tarefas complexas através de engrenagens ocultas. O nome Maguirna deriva de máquina, unindo mana, energia espiritual, e Kir, engrenagem. A aparência felina de Zeraora combina traços de gatos e tigres, inspirando-se em divindades e criaturas sobrenaturais associadas ao raio. Ele remete a Kanehekili, o deus havaiano do trovão. Sua velocidade e a forma como golpeia seus oponentes com garras eletrificadas lembram o Kamaitachi, o furacão de foices. A característica faixa de pelo em suas costas, que se assemelham à cauda, evoca o mito do Nekomata, um gato yokai que, ao atingir grande poder e idade, tem sua cauda dividida em duas. O nome Zeraora é uma composição de Zeus, o deus grego do trovão e o senhor do Olimpo, Zaha, que do árabe significa brilhar, reluzir ou até invadir o inimigo, e Tora, que pode significar tanto tigre quanto trovão em japonês. A linha evolutiva de Meltan introduz um conceito fascinante de química e metalurgia. O design de ambos é baseado em porcas hexagonais e componentes elétricos, como suas caudas que se assemelham a fios expostos. Seus corpos fluidos são inspirados em metais com baixos pontos de fusão, especificamente o galho, que derrete a 30 graus, e o mercúrio, que fica líquido em temperatura ambiente. Meltan representa a forma jovem e curiosa. Sua capacidade de atacar outros metais para absorvê-los reflete as propriedades do galho e do mercúrio de formar ligas e amálgamas. O sufixo tan em seu nome é um diminutivo japonês afetuoso, reforçando sua natureza pequena e fundida. Melmetal é a forma mais robusta e evoluída. Sua forma física e colossal e a capacidade de gerar golpes destrutivos remetem aos ciclopes da mitologia grega devido ao seu olho único centralizado. Na forma Gigantamax, ele cresce a proporções épicas, podendo ter sido inspirado em Balor, o gigante da mitologia irlandesa cujo o único olho podia destruir tudo que olhasse ao ser aberto. Bom, as inspirações mais simples dentre todos os lendários vêm das quimeras Taipinu e Silveli, porque eles são basicamente isso mesmo. Taipinu significa literalmente tipo e nada, e Silveli pode ser uma combinação de Silver, prata e Ali, aliado. Da mesma forma, o mítico Marshadow também não tem muito segredo por trás. Ele pode ser baseado no exercício de Shadow Boxing, no qual a pessoa lança socos no ar como se houvesse um oponente, justificando seu tipo lutador e fantasma. Ele também compartilha traços com os Menehunen, uma raça mitológica de povos semelhantes a anões na tradução havaiana. Na 8ª geração, vamos conhecer as origens vindas das regiões que inspiraram Galar. Os lobos lendários são profundamente enraizados no folclore da Grã-Bretanha. Ambos representam o lobo, um animal que já foi nativo das Ilhas Britânicas e um símbolo heráldico vital para a nobreza medieval. A história deles recuando para a floresta adormecida para curar suas feridas e retornarem a um momento de crise é um paralelo direto à lenda do retorno messiânico do rei Arthur. Zacian, a espada, é inspirada na lendária Excalibur. Sua natureza feminina e o papel de portadora da arma remetem à Dama do Lago, enquanto sua pelagem azul longa e pendente assemelha-se a uma gualdrapa, uma cobertura de tecido usada por cavalos de guerra. O formato crescente de sua lâmina ao usar o golpe Behemoth Blade faz referência ao Hati, o lobo da mitologia nórdica que persegue a lua. Zamazenta foi baseado no escudo de Arthur.
Pridwen. Sua armadura metálica é inspirada na bardagem, uma proteção de metal para cavalos de guerra da Baixa Idade Média. O escudo brilhante exibido no golpe Behemoth Bash faz referência a Skoll, o lobo nórdico que persegue o sol. A relação entre eles pode ser vista como uma alusão ao rei Arthur e sua irmã Morgana Le Fay. Juntos, Zacian e Zamazenta formam o paradoxo da força irresistível. O que acontece quando uma espada que atinge qualquer coisa atinge o escudo que resiste a qualquer ataque? Esse dilema é comum no folclore chinês e grego. Os nomes seguem uma lógica cromática curiosa vinda do sotaque japonês. O nome Zacian vem de Zacian, oceano, e Zamazenta é derivado de Zamagenta, ou magenta. O conceito de Eternatus é uma intersecção entre a mitologia arturiana, a física nuclear e o terror cósmico. Sua natureza extraterrestre e a aparência dracônica remetem ao Uther Pendragon, o pai do rei Arthur, que adotou o dragão como símbolo após presenciar o cometa em forma de um dragão. A energia infinita que emana de seu corpo e o fenômeno Dynamax são análogos ao poder nuclear. Assim como a radiação na ficção cria os Kaijus ou concede superpoderes, as partículas de Eternatus alteram o tamanho e a força dos Pokémon. Visualmente, ele utiliza a técnica de diafonização, o tingimento de ossos e cartilagem de espécies de animais, assemelhando-se a um esqueleto de dragão europeu com uma caixa torácica que funciona como um canhão. Já suas formas elevam o simbolismo a um nível apocalíptico. Sua forma Eternamax assemelha-se a uma mão colossal fundida a uma serpente. As pontas dos dedos representam as múltiplas cabeças da Hidra de Lerna ou o dragão de 7 cabeças do livro do Apocalipse, que derruba as estrelas no céu. Uma referência direta às Wishing Stars e ao evento do Dia Mais Sombrio. Ele também ecoa o rei das nagas da mitologia hindu, Ananta Shesha, uma serpente gigante de múltiplas cabeças que carrega o universo e expele fogo e veneno. Assim como a divindade Vishu repousa sobre as bobinas de Shesha, o núcleo de Eternatus fica montado sobre seu corpo enrolado. O nome Eternatus deriva de Éter, eterno e Thanatos, a personificação grega da morte. Em japonês, seu nome Mugen Jin une Mugen Dai, infinito, ao termo Dynamax. A linha evolutiva de Cub Fu é uma homenagem direta às artes marciais chinesas e à filosofia do combate. Cub Fu é o aprendiz, um filhote de urso que usa uma faixa de treinamento e busca o cultivo da habilidade, chamado de Takuma. Seu título de armadura secreta pode ser uma referência à armadura mágica do rei Arthur, mencionada em textos medievais. Ao evoluir, Urshifu se torna o mestre, o Shifu, baseando-se no urso negro asiático e no Wushu. Suas duas formas representam a dualidade das artes marciais, duro versus macio ou externo versus interno. O estilo Single Strike baseia-se no Bajin Quan, um estilo agressivo de golpes diretos e explosivos. Sua filosofia é o Iken Hisatsu, aniquilar com um golpe, refletindo em seu movimento Wicked Blow, que sempre resulta em um golpe crítico. O estilo Rapid Strike é inspirado no Taiji Quan, focado em movimentos fluidos, equilíbrio e esquiva. O tipo água é uma alusão máxima taoísta de ser como a água, popularizada por Bruce Lee. As formas de Gantamax elevam o Shifu ao status de divindade. Elas são inspiradas nos Nyo, Agyo e Ungyo, os guardiões budistas ferozes que protegem o bem e afastam o mal. Os nomes japoneses de Urshifu, Ulasu, combina Wushu com Laoshi, professor ou mestre em chinês, consolidando sua posição como o ápice do treinamento marcial. Já falei de lobos, ursos, agora vamos aos macacos. Zaroad é baseado em babuínos e mandris, conhecidos por seu comportamento social complexo e, por muitas vezes, hostil. Sua pelagem escura e o seu tipo sombrio fazem referência à natureza violenta atribuída a esses animais, enquanto o uso de cipós para balançar entre as árvores é uma imagem clássica de macacos e grandes símios em selvas tropicais. Sua base folclórica conecta-se diretamente ao cenário britânico de Galar. Primeiro, o Shugmoke, uma criatura do folclore inglês descrita como um híbrido de cão e macaco que assombra caminhos rurais. Segundo, o macaco de Carrill, uma lenda de um macaco fantasma que supostamente assombra o castelo de Carrill no país de Gales. E terceiro, o Bugané, um ser semelhante a um troll ou um ogro do folclore da ilha de Man. O Bugané é extremamente territorial e conhecido por causar destruição em qualquer estrutura construída em seu domínio. A variante da Zaroad, que usa um lençol rosa, é uma referência direta a contos de crianças criadas por animais selvagens, como a história de Tarzan ou Mowgli. O nome Zaroad combina Saru, macaco, e o adjetivo rude, destacando seu comportamento antissocial e impetuoso. Agora chegou a vez dos cavalos. Glastrier e Spectrier remete à nebulosa cabeça de cavalo, enquanto suas interações com Calyrex são baseadas na lenda irlandesa de Brian Poro e Puka. Segundo o mito,
O rei Brian Boro foi o único capaz de domar um Puka, um espírito travesso em forma de cavalo preto. Glestria personifica a força bruta e o frio constante da Escócia, e serviu de inspiração para a Crown Tundra. Ele foi baseado no unicórnio, o animal nacional da Escócia, conhecido por sua natureza selvagem que só pode ser domada por alguém de coração puro e gracioso. Glestria se inspira em Nikor, o cavalo d'água da Islândia. Dizem que o som de gelo estalando nos lagos congelados é o relincho de Nikor, o que explica sua habilidade Tilinei. Suas patas cobertas de gelo estilizam entre aspas pernas de raças brancas britânicas como o Shire e o Clydesdale. Ele também pode representar o Cavaleiro da Conquista, o Cavalo Branco do Apocalipse ou a peça do Cavalo Branco no xadrez. Spectrier é a personificação da noite e a absorção da energia vital. Sua ideia veio do Puka e das lendas de cavalos pretos como o Dubsy-Glen, da mitologia irlandesa. Sua capacidade de atacar seres adormecidos é um trocadilho com a palavra inglesa Nightmare, pesadelo. Spectrier foi baseado no instinto Old English Black e no Frisiel, raça famosa por suas crinas elaboradas. Ele também pode representar os Cavaleiros da Fome ou da Morte, além de ser a contraparte da peça do Cavalo Preto no xadrez. O nome dos dois mistura Gelira, Espectro e Destroyer, um tipo de cavalo de guerra medieval. Calyrex é baseado na lebre ártica e em uma coroa real. Seu corpo lembra uma peça de xadrez ou um rei de damas. Sua aparência remete a criaturas de taxidermia falsa, como os folclóricos Jackalope americano e o Oppertinger alemão. As contas em seu pescoço carregam o símbolo do clã Ojo. Conceitualmente, ele reflete fadas e elfos das eras pré-vitorianas, lembrando também divindades chifrudas das religiões pagãs europeias. Cernunnos e Erne o Caçador são as principais referências. Suas formas de fusão remetem à cavalaria e ao folclore da caçada selvagem. Também existe uma conexão astronômica aqui. Calyrex representa Lepus, a constelação da lebre. Ela fica bem ao lado de Orion, que corresponde aos corcéis. O nome Calyrex mistura Calyx, latim para botão de flor, e Rex, que significa rei. Ele também incorpora a palavra Cavalry. Isso descreve sua habilidade de montar em seus corcéis lendários. No Japão, seu nome é Budrex, uma combinação direta de Bud e Rex, o rei botão. Na região de Paldea, vamos começar com seres que não nasceram como Pokémon. Os tesouros da ruína eram objetos antigos. As emoções de ódio, inveja, medo e ganância deram vida a essas 4 calamidades. Eles são baseados nos 4 perigos da mitologia chinesa. O Shen é o caracol terrestre da espécie Decolate. No Mediterrâneo, esse animal simboliza fertilidade. Mas em Pokémon, o cenário é invertido, já que ele drena a vida das plantas ao seu redor. Sua concha é feita de tiras de bambu. Essas tiras se chamavam slips, usados para escrita na China antes do papel. O Oshen representa o monstro Tao-Wu, uma fera profética que pune governantes cruéis. Sabendo disso, fica muito mais fácil entender que o seu nome vem de Wu, caracol, e Jian, tiras de bambu. Shenpao mistura o leopardo das neves com o instinto Smilodon, o tigre dente de sabres. Seus dentes são, literalmente, as partes de uma espada quebrada. Ele é a interpretação literal de um gato com dentes de sabre. Seu corpo alongado remete ao Tiger Tally, um amuleto de autoridade imperial na China antiga. Shenpao representa o perigoso Kyungyi, uma fera que devora homens justos. Seu nome une Jian, espada, e Bao, leopardo. Na forma Shiny, seu pelo escurece, fazendo referência aos animais árticos que mudam de cor no verão. Tinlu é baseado em cervos gigantes, como o alce irlandês e o Perry David. Esse vaso rachado em sua cabeça se chama Jing, um caldeirão chinês que simboliza o poder do imperador. Tinlu representa o Tao Chi, uma besta gananciosa. Seu nome vem de Jin, caldeirão, e Lu, cervo. Xiwu é um peixe dourado mutante. O formato dos seus olhos lembram as raças Telescope e Celestial. Ele representa o perigo Udon, a personificação do caos. Na mitologia, o Udon é um ser sem rosto e vermelho como fogo. Xiwu nasceu da inveja humana acumulada em joias de jade. Isso remete à expressão monstro dos olhos verdes, usada por Shakespeare para descrever o sentimento de ciúme. Seu nome mistura Jiwu, carpa, e Wu, jade. O próximo grupo é os Loyal Three. Esses 3 Pokémon são baseados no tropo de beleza, inteligência e força. Eles habitam a região de Kitakami, inspirada na província de Akita, no Japão. Seus designs e nomes japoneses refletem as expressões de aprovação e positividade, mas suas aparências escondem segredos sombrios sob correntes venenosas. Okidogi representa os músculos do grupo. Ele é baseado em raças de cães japonesas, como o Shiba Inu e o Akita. Sua forma robusta lembra um lutador de artes marciais. O nome vem de Okidoki e Dog. A corrente em seu corpo funciona como uma coleira de cachorro, feita de uma toxina que estimula o crescimento de seus músculos. Munkidori representa a inteligência. Ele é
baseado no macaco japonês. Seu corpo tem o formato de uma lâmpada, simbolizando uma ideia genial surgindo. O cabelo no topo da cabeça lembra o shomeji, o penteado tradicional dos samurais. Ele também faz referência ao Satori, um yokai macaco que elementes e atormenta viajantes. E a corrente em sua cabeça lembra um hachimaki, a bandana japonesa de esforço. Ela amplifica seus poderes mentais de forma artificial. Fezanript representa a beleza. Ele é baseado no fazão de cobre, uma ave símbolo da província de Akita. Sua plumagem lembra um kimono luxuoso e o rosto branco remete ao oshiroi, uma maquiagem usada por artistas de kabuki e geishas. A corrente venenosa em seu corpo faz o papel de um obi, o cinto usado para prender um kimono. Suas pernas são venenosas, inspiradas na ave mítica chinesa Zhenyao. O grupo inteiro é uma releitura do conto de Momotaro. Na lenda original, um menino nascido de um pêssego viaja com um cão, um macaco e um fazão para derrotar os ogros malignos. Aqui, o menino pêssego, no caso o Momotaro, é o peixeirante. As correntes são baseadas em Shimenawa, cordas sagradas do shintoísmo usadas em rituais de purificação. Sua casca externa imita um pêssego ou uma bagapetia. Isso remete ao mito do bebê encontrado dentro da fruta. Mas a semelhança para por aí. Enquanto o Momotaro era um herói, Peixeirante é um manipulador. Ele recruta seus aliados usando motes venenosos. É uma versão sombria do Skibidango que o herói lendário usava para alimentar seus amigos. O tipo venenoso faz referência ao caroço do pêssego. Na vida real, o caroço contém substâncias tóxicas em altas doses. Já o tipo fantasma tem raízes no shintoísmo. O deus Izanagi usou 3 pêssegos para expulsar os demônios e escapar do submundo. Peixeirante também se baseia no Inagami, um boneco folclórico que realiza desejos, mas drena a alma do dono até a morte. Para enganar as pessoas, ele finge ser um bebê indefeso, um comportamento que é idêntico ao do Konaki Didi, um yokai que chora como criança para atrair vítimas. O nome Peixeirante mistura Pecha e Ranchi, Naniko, e também sugere a palavra petulante. Lá no Japão, ele se chama Momowarou, a união de Momotaro e Warui, que significa mal. O, entre aspas, ogro da história do Momotaro é representado pela Ogerpon. O design dela mistura festivais reais da região de Tohoku. A dança ritual Onikenbai e o festival Namahage são as principais fontes. Nesses eventos, pessoas usam máscaras de ogro para espantar o mal. O rosto laranja de Ogerpon lembra uma fruta cítrica chamada Dekopon. Até sua moda tem referências modernas. O rosto laranja e os olhos brilhantes lembram o estilo Ganguro e as Gyarus do Japão. As 4 máscaras de Ogerpon são o coração de seu poder. Elas representam os 4 sentimentos do triato oriental: alegria, raiva, tristeza e felicidade. A Tian Mask é baseada no Okinamen, a máscara do velho sorridente usada para atrair paz e prosperidade. A Wellspring Mask é baseada na Onamen, que retrata mulheres tristes. Ela remete a uma lenda de uma donzela que se transformou em um dragão após sofrer por amor. A Heart Flame Mask representa a fúria, imitando as máscaras de leão Shikami, com mandíbulas abertas e expressão feroz. E a Cornerstone Mask é baseada na Onigawara, ornamentos de telhado usados para proteção. Ela retrata divindades poderosas e resolutas. O nome Ogerpon mistura ogro com Dekopon. O sufixo pon é uma gíria japonesa usada para nomes fofos e carinhosos. A origem de toda energia que brilha em Paldea se chama Terapagos. Sua biologia é baseada na tartaruga marinha de Galápagos. Na forma normal, ele lembra o Lonesome George, o último exemplar de uma subespécie que viveu isolado por décadas. Isso explica por que Terapagos é considerado um sobrevivente solitário de uma espécie extinta há milhões de anos. O conceito visual vem da lenda japonesa de Urashimataro. No conto, um pescador é levado por uma tartaruga de casco de arco-íris para um palácio subaquático. Essa é uma referência direta à Blueberry Academy, que fica embaixo d'água e ao cenário onde encontramos o Pokémon. Ao final dessa lenda, o pescador envelhece instantaneamente e ganha longos cabelos brancos. É exatamente isso que acontece quando o Terapagos muda para sua forma terastral. Sua aparência peluda nessa forma remete ao Minogame. Segundo o folclore, essa tartaruga viveu 10.000 anos e desenvolveu uma cauda feita de algas marinhas. Já na forma estelar, Terapagos assume o papel da Tartaruga Mundo. Muitas mitologias antigas acreditavam que a Terra era carregada nas costas por um quelônio gigante. O próprio jogo descreve essa forma como o mundo visto pelos antigos. Existe uma brincadeira filosófica aqui conhecida como tartarugas até lá embaixo. A ideia é que o mundo repousa sobre uma tartaruga, que repousa sobre outra maior e assim por diante. Na forma estelar, Terapagos flutua sobre um domo gigante enquanto carrega um cristal com o formato de sua própria forma normal no topo. Um mosaico em seu casco contém os ícones de todos os
tipos de Pokémon. Esse padrão é inspirado no Cágado Diamante. Seu nome mistura as palavras Terastal, Terrapin, Cágado e Galápagos, um nome até que simples para um ser que sustenta todo o ecossistema de cristais da região. Koraidon é uma amálgama de lagartos, dinossauros e dragões medievais. Ele possui traços de iguanas e lagartos de garganta em leque. Seus pés lembram o de uma lagartixa e sua cauda remete aos camaleões. Ele também reflete o basilisco, uma criatura lendária da Península Ibérica. O formato da cabeça e o título de Rei Alado são referências diretas ao Tiranossauro Rex. O próprio nome do dinossauro significa Lagarto Rei. Seu golpe assinatura, o Collision Course, faz alusão ao asteroide que causou a extinção em massa no período Cretáceo. Não podemos esquecer dos elementos de motocicletas off-road em seu design. As plumas e ombros lembram o guidão de uma chopper. A protuberância no peito e a cauda enrolada imitam os pneus de borracha, e sua cor vermelha remete às pinturas rupestres. Sua contraparte é o Miraidon, o design inspirado em motos esportivas e superbikes. A crista em sua cabeça lembra o para-brisa de uma motocicleta, os ombros funcionam como o guidão, e a parte traseira imita o encosto de um assento de veículo. Koraidon representa o infravermelho e o conceito de redshift, o desvio para o vermelho. Na astronomia, os objetos que se afastam o passado parecem avermelhados, já Miraidon encarna o ultravioleta e o blue shift, desvio para o azul. Isso ocorre quando algo que se aproxima do espectador assume tons azulados. Ambas as cores existem além do que o olho humano pode ver, e isso reforça a natureza contraditória e misteriosa desses Pokémon paradoxais. Koraidon combina Korai, antigo em japonês, Ride, montaria, e dragão. Miraidon combina Mirai, futuro, também com Ride e dragão. O sufixo Don é o mesmo do caso do Groudon, um sufixo comum em dinossauros que significa dente em grego. Eu duvido muito que ainda tenha alguém assistindo nesse ponto do vídeo, mas se tiver, comenta Platinei, para eu saber que você é um verdadeiro fã de Pokémon, assim como eu. Ah, e não esquece de ver o vídeo onde eu explico a função de cada um desses lendários, caso ainda não tenha visto. Muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui, eu sou o Danuki, e até o próximo vídeo.